Gente, eu cancelei a gravação sem querer, mas continuando. Todo esse processo aqui que acontece por causa do bicarbonato que foi filtrado, ele vai acontecer aqui, mas por causa do metabolismo da célula. E por que isso é importante? Porque vocês lembram que 80% vai ser reabsorvido no túbulo proximal, mas eu vou precisar tamponar excesso de H+ em outras partes do rim. Então, eu preciso produzir esse outro bicarbonato. Eu preciso gerar novas moléculas de bicarbonato. E como é que eu gero? Quando eu ativo, por exemplo, o tampão de fosfato. Quando eu ativo o tampão de fosfato, que é ativado quando eu tenho excesso de H+ no lúmen, tá bom? Aqui eu botei uma informação que é muito importante, tá, gente? Vocês vão ver mais... A gente viu, mas vocês provavelmente vão ver. A gente vê isso em clínica médica. Quando o médico ele quer saber quanto de ácido que foi excretado para saber se o paciente estava realmente numa acidose, se o paciente continua em acidose. Tem acidoses que elas são tão fortes que elas conseguem. Tem acidoses que elas são tão fortes que elas deixam a urina tão ácida que você sente o cheiro de amônio. É tipo isso. Então, quando o médico está desconfiando de uma acidose muito grande, ele pode pedir uma quantidade de ácido excretado. A quantidade de ácido excretado seria a acidez titulável. A acidez titulável é o que a gente chama de tamponamento. É como se fosse a quantidade de ácido fosfórico que saiu na urina, tá? Ácido fosfórico porque isso significou que o tampão de fosfato foi usado e ele teve que tamponar o excesso de H+. Mais o íon amônio, que a gente vai ver mais lá na frente, menos a concentração de bicarbonato. Por quê? Porque se eu tenho bicarbonato na minha urina, o bicarbonato não está sendo reabsorvido, e se o bicarbonato não está sendo reabsorvido, eu estou tendo concentração de H+, entendeu? Então, eu tenho que retirar essa parte de concentração de bicarbonato. Por quê? Porque não é para ter bicarbonato na urina. O bicarbonato, ele precisa ser ele precisa ser reabsorvido, porque para cada molécula reabsorvida, eu tenho a secreção de uma molécula de hidrogênio. Então, só uma explicação, a acidez titulável, ela vai ser expressa em mililitros de NaOH, é como se fosse, necessários para a titulação de 1 litro de urina até atingir o pH do plasma. Então, é como se você estivesse realmente adicionando aqui base até que o pH ele consiga chegar a 7,4. Então, a acidez titulável é o quanto que eu preciso de fosfato para conseguir tamponar o H+. É isso. E aqui a gente tem a alça de Henle. Gente, os ramos descendente e ascendente fino, você não tem transporte de bicarbonato ou de H+, porque não tem transportador. E 80% já foi reabsorvido aqui. 10% vem do segmento espesso ascendente. Então, daí, gente, já vai 90%. Ainda tem isso aqui, ó. Tudo para você tamponar H+. E 90% do bicarbonato que foi filtrado já foi reabsorvido. Então, graças a Deus que os nossos rins pensaram na formação, na geração de novas moléculas de bicarbonato. Por quê? Porque eu preciso continuar, e eu continuo precisando de bicarbonato, tá? Para secretar o restante do H+ que tem. O que acontece aqui no segmento espesso ascendente, gente? Ó, no segmento espesso ascendente, a gente vai ter o transportador sódio H+, só que vai ser em menor proporção, mas ele consegue secretar H+. Esse H+ vai se ligar ao bicarbonato, 90% daquele bicarbonato filtrado vai ser reabsorvido aqui, e todo aquele processo. CO2, H2O, vai para dentro da célula, o CO2 e o H2O vai formar o bicarbonato vai ser reabsorvido por esse transportadorzinho aqui. Mas, gente, é exatamente isso. O H2O vai se dissociar em OH+, que se junta com o CO2, e em OH- que se junta com o CO2 formando bicarbonato, e em H+, que vai ser utilizado para secreção. Ai, Marina, a mesma coisa. Gente, a mesma coisa. Isso aqui vira um ciclo? Vira. Mas a gente não consegue realizar esse ciclo com todas as moléculas de H+. Mais moléculas de H+ vão sendo secretadas que não vieram dessa água. E aí a gente precisa se preocupar não com esse H+ que veio da água, porque esse H+ que veio da água, ele vai entrar no ciclo de novo. A gente tem que se preocupar com o H+ que está em excesso. É esse H+ que a gente tem que se preocupar.
Nessa região, você tem um pouco de acidez titular, você tem um pouco de tamponamento de ácido fosfórico, mas que geram novas moléculas de bicarbonato, caindo um pouco o pH. Mas não tem tanto. Por quê? Porque aqui só 10%. Só 10% aqui, gente. Lá no outro era 80%. Então, imagina o tanto de H+, que foi secretado. Segmento de conexão e o ducto coletor inicial. Aqui a gente já começa a parte final, né? O que a gente precisa entender? Aqui a gente tem o segmento de conexão, o ducto coletor inicial. O segmento de conexão ele vai conectar o ramo espesso ascendente com o ducto coletor inicial. E esse segmento de conexão, você já tem o aparecimento de células intercaladas. As células intercaladas são aquelas células que provavelmente o professor deve ter falado, né, que são as células que existem nos ductos coletores, mas no segmento de conexão você já tem células intercaladas. As células intercaladas, elas são 30% das células tubulares do coletor inicial e 70% já é para depois, né? E aí, o que acontece? Por que isso é importante? Porque as células intercaladas, elas vão ser divididas em alfas e betas. E as alfas e as betas, elas têm condutas diferentes, elas têm papéis diferentes, objetivos diferentes nesse negocinho, né? O que acontece? Na célula alfa, 70% das células intercaladas são células alfa. E o que acontece? As células alfas, elas vão secretar H+, seja pelo H+ ATPase ou seja pelo H+ potássio ATPase, né? Alguma secreção pode acontecer, mas a maioria é por essa. O que acontece? Esse H+, ele vai ser secretado, e graças a Deus que ele vai ser secretado, né? E aí você vai ter a reabsorção de bicarbonato. Gente, normalzão. H+ sendo secretado. Tem algumas moléculas de bicarbonato ainda que não foram filtradas. Então, bicarbonato que não foi filtrado se junta com H+, forma H2CO3. O H2CO3 se dissocia em CO2 e água. Então, todo o processo acontece, tá? Então, para cada H+, uma molécula de HCO3 é reabsorvida. E o que acontece na célula beta? Na célula beta, ela só vai ser ativa se você tiver um excesso muito grande de bicarbonato. Por quê? Porque tudo isso é monitorado pelo rim. O rim, ele é responsável pela reabsorção de cerca de 4.320 milimols de bicarbonato. Se tiver mais do que isso, já está em excesso. E se está em excesso, aí eu ativo a célula beta, porque a célula beta ela é responsável agora pela secreção de bicarbonato. Tenho muito bicarbonato. Eu tenho excesso de bicarbonato. Secreta. É aí que ela vai ser ativada. Eu coloquei aqui uma coisa para vocês, que isso aqui é muito importante. Essa bombinha aqui, a bombinha que a gente chama de hidrogênio potássio ATPase, ela é muito ativa quando a gente tem processos de hipercalemia ou processo de acidose. Quando eu tenho uma acidose muito elevada, vocês concordam comigo que eu vou ter uma grande quantidade de H+. Se eu tenho uma grande quantidade de H+ no meu plasma, eu preciso secretar, eu preciso liberar esse H+ na minha urina. Então, o meu rim, ele precisa secretar esse H+, para que esse H+ seja excretado na minha urina. E aí eu vou ativar muito essa bombinha aqui. Qual é o problema de eu ativar muito essa bombinha? Porque se eu ativo muito essa bombinha, se eu secreto H+, eu vou estar o quê? Reabsorvendo potássio. Se eu reabsorvo potássio, eu estou gerando o quê? Hipercalemia. Tcharam! Então, essa bomba ela é muito ativa em processos de acidose. Mas aí eu tenho que pagar um preço, né? Porque o meu corpo não podia ser extremamente perfeito. Eu vou pagar um preço. E qual é o preço? A hipercalemia. Porque eu vou reabsorver o tanto de potássio que eu estou secretando de H+. E aí, gente, no final, o que é que a gente vai ter? Todo aquele processo. Secreta H+, reabsorve bicarbonato, pipipipopó. Para finalizar, a minha urina sai com 4,5. Nossa, Marino, o meu rim, ele trabalha desse tanto para ainda secretar uma urina, para ainda excretar uma urina de 4,5? Exatamente. Gente, vocês imaginam se não tivesse todo esse processo. A gente podia chegar
A gente podia chegar a excretar uma urina de 2. E uma urina de 2 é uma urina muito ácida. Então, vocês imaginam que, assim, a gente não ia ter ducto coletor para contar a história. Muita célula ia ser perdida, muita célula ia ser morta. Então, assim, muita coisa vai acontecendo, tá? 80% no túbulo proximal, tá? 80% no túbulo proximal. Beleza. Ramo descendente e ramo ascendente fino. Não tem transporte. Ramo ascendente espesso tem transporte, 10%. Os outros 10%, ó, pipipipopopó, no ducto coletor. Aí tá aqui, gente. A carga filtrada. Vocês estão vendo que a carga filtrada ela é máxima. Máxima não, né? Mas ela é eu posso dizer máxima. A maior parte é realmente filtrada aqui no túbulo proximal. Aí, ó. Alça fina descendente, alça fina ascendente. Não tem nada filtrado. Aí aqui já tem a alça espessa, aí já tem o distal e o coletor quase nada. Então, o bicarbonato é quase totalmente reabsorvido. Em coletor medular, praticamente já não tem bicarbonato. A capacidade tamponante é a menor e o pH cai muito. Por quê? Porque, gente, se não tem bicarbonato para ser reabsorvido, eu não tenho como trocar H+. Nossa, Marina, mas o meu rim, ele vai lá produzir, ele tá lá produzindo bicarbonato. Ele não tá gerando novas moléculas? Tá. Mas, gente, vocês têm que imaginar que é um sistema em completo equilíbrio. Se alguma coisa desanda, eu preciso compensar em outra. Então, o meu corpo ele é perfeito, ele foi feito de uma maneira perfeita. Mas se ele fosse mais inteligente, 80% não seria todo no túbulo proximal, entendeu? Por quê? Porque ele já chega no túbulo coletor quase sem bicarbonato para ser reabsorvido. Ele já chega no túbulo coletor sem uma capacidade tamponante muito adequada, mesmo que ele tenha gerado outros bicarbonatos, tá? E aí, no final, a gente vai ter um ácido titulável muito grande no ducto coletor. Por quê? Porque se eu vou ter uma baixa capacidade tamponante, se eu vou ter uma baixa quantidade de reabsorção de bicarbonato, eu vou ter uma secreção de hidrogênio muito grande, tá? E aí eu vou precisar de outras coisas para tamponar. Marina, não entendi. Vocês lembram que eu falei que se eu não tenho bicarbonato para reabsorver, eu preciso gerar molécula de bicarbonato. Quando é que eu gero molécula de bicarbonato? Quando eu apresento a formação do ácido fosfórico. E quando é que eu apresento a formação de ácido fosfórico? Para gerar outras moléculas de bicarbonato para ajudar a tamponar o restante de hidrogênio? No ácido titulável. Então, como o pH cai muito nesse segmento, esse local é gerado a maior parte dos ácidos tituláveis. Então, o que acontece? Nas regiões de ducto distal e coletor, eles precisam de muita acidez titulável, uma vez que quase não há mais bicarbonato para ser reabsorvido e todo o hidrogênio secretado ficará disponível no lúmen e não será redirecionado para a célula para a formação de água. Então, eu já não tenho bicarbonato para ser reabsorvido, gente. Se eu não tenho bicarbonato para ser reabsorvido, eu preciso gerar bicarbonato. E para gerar bicarbonato, eu tenho que ativar o ácido titulável. Não tenho que ativar o ácido titulável? Tenho. Para ativar o ácido titulável, eu preciso de uma grande concentração de H+, dentro do lúmen. Então, gente, a secreção de H+, ela vai continuar. Qual é a diferença? Qual é a diferença? A diferença é que agora não tem mais o HCl3 para ser reabsorvido. Às vezes eu tenho medo de vocês pensarem assim. Marina, eu achei que só secretava H+, se reabsorvesse HCl3, se reabsorvesse bicarbonato. Não, gente. Quando a gente fala que para cada molécula reabsorvida é um hidrogênio secretado, é como se a gente dissesse que para cada bicarbonato que fosse reabsorvido, eu conseguiria tamponar uma molécula de hidrogênio que estaria sendo secretada de qualquer maneira. A molécula de hidrogênio vai ser secretada de qualquer maneira. Ela está sendo secretada. Os transportadores de secreção de hidrogênio, eles estão a todo vapor. O hidrogênio ATPase, o hidrogênio potássio ATPase, o hidrogênio sódio ATPase, está a todo vapor, gente. Qual é a diferença? Que agora eu não vou ter mais molécula de bicarbonato para ser reabsorvida que possa tamponar esse hidrogênio. E aí, o que é que eu preciso? Preciso de acidez titulável. E aí, a acidez titulável faz o quê?
graças a Deus, gera bicarbonato. Então, eu tenho que ter muito ácido titulável para gerar molécula de bicarbonato para tentar compensar essa desregulação. Consegue compensar? Consegue, porque aí a gente não vai excretar uma urina de 2, né? A gente excreta uma urina de 4,5. Então, no final, a quantidade de tampões presentes no fluido tubular provenientes da filtração não é suficiente. O que acontece? Não é suficiente você gerar a molécula de bicarbonato por meio da acidez titulável e nem a reabsorção. Por quê? Porque 80% da reabsorção é no túbulo proximal e esquecem o restante do rim, né? Então, o que acontece? Os rins eles vão começar a produzir amônio para recuperar os 60% restantes de bicarbonato que são necessários para manter o pH dos fluidos. Olha isso. Eu ainda preciso de 60% de bicarbonato para conseguir tamponar o restante de H+, que vai ser secretado. E aí, o que acontece? O rim produz o íon amônio. 80% já é reabsorvido e produzido no túbulo proximal. Então, vai gerar sobrecarga em outros pontos dos rins. Outros pontos dos rins vão precisar de muito ácido, de muita acidez titulável. Por quê? Porque vai ser tanto hidrogênio sendo secretado sem bicarbonato para reabsorver, que eu vou precisar de mais ácido, que eu vou precisar de mais ácido fosfórico, de mais fosfato, enfim. Espero que vocês tenham entendido, gente, eu adoro essa parte. E aí a gente tem a formação e excreção de NH+, de NH4+, isso aqui vai ser mais rápido. Aí vai ser produzido, né, a formação. Vai ser um mecanismo de neoglicogênese. Você tem cotransportadores de sódio e glutamina. E aí esse sódio e essa glutamina, eles entram, mas é basicamente um cotransporte, né? Porque o importante aqui é a glutamina. Então, você tem duas moléculas de glutamina, você tem transportadores tanto basais como apicais. E essas duas glutaminas vão passar por ciclos. Eventos que vão gerar bem aqui no final a glicose. Mas eles também geram o quê? Bicarbonato, glória a Deus, né? E geram moléculas também de H4+. Para cada glutamina que entra aqui, você tem uma glutamina que entra, você tem outra glutamina que entra. Para cada glutamina, você tem a formação de duas moléculas de bicarbonato e duas de íon amônio. Então, você tem ao final, como são duas glutaminas, façam as contas, 4 moléculas de NH4+, e 4 moléculas de bicarbonato. Obrigada, Deus, pelo bicarbonato. Sempre. Bicarbonato nunca é demais. E aí, o que acontece com o NH4, Marina? Ele vai poder se dissociar, porque ele vai gerar amônia ou IH+. A amônia escapa, né? Ela é um ácido, ela é um gás volátil, então ela acaba escapando pela membrana e entra aqui no lúmen. E o H+, que vai ser secretado, obrigada Deus pela secreção do H+. E pode também utilizar outras rotas que secretam H+. E aí, aqui, ó, túbulo proximal. A maior parte do íon amônio também é produzido no túbulo proximal. Gente, assim, o túbulo proximal ele faz tudo. E aí, como eu havia falando para vocês, a amônia que vai ser produzida, ele pode ser secretada nas rotas de secreção de H+, como se fosse um cotransporte, ou ela pode se dissociar em amônio e H+, e ó, puf, vir para cá. E aí, quando ele, puf, vem para cá, a amônia se junta com H+, forma o NH4+, e graças a Deus tampona o H+, que já está sendo secretado. E glória a Deus, de novo, produz mais bicarbonato. Na alça de Henle, gente, o NH4, ele vai ser completamente reabsorvido. Ele vai ser reabsorvido no meio dessa via de reabsorção aqui. O NH4+, pode escapar por essas vias de reabsorção do potássio entrando na célula. Então, no momento que ele entra na célula, ele consegue escapar por outros canais de transporte do potássio. Ó. Ele se dissipa para o interstício. Aqui no interstício, ele fica aqui nesse equilíbrio, se dissociando e voltando, se dissociando e voltando. Mas por que é muito importante isso? Porque quando eu tenho NH4+, aqui no interstício, esse NH4+, esse íon amônio, ele pode perceber que a urina está muito ácida. E é aí que entra a formação. Entra a importância da ação do íon amônio. Por quê? Porque muitas vezes esse NH4+, que está no interstício, que escapou, né, para o interstício, quando a urina está muito, muito ácida nos ductos coletores, a amônia que ficou aqui no interstício, ó,
pode ser usada como tamponante. Ela vai ser, ó, puf, secretada aqui, ela vem do intestino sendo secretada aqui dentro, e aí ele tampona o H+. Por isso que é muito importante, gente. É muito importante. O NH4+, é extremamente importante, porque o que a gente quer secretar hidrogênio, claro, proteger o plasma, mas também a gente não pode acabar com as células do ducto coletor, a gente também não pode excretar uma urina de 2 de pH. E aí, às vezes, quando o pH ele tá desregulado aqui, essa amônia que passou aqui pro intestino, nesse segmento espesso ascendente, é puxada e aí consegue tamponar o H+, que ainda tá aqui nessa região. Aí aqui, gente, nos ductos coletores, é a mesma coisa. NH3 é captada no local de pH mais baixo. Então, ocorre transporte de íons para o lúmen, na tentativa de tamponar mesmo o H+. Você tem a absorção aqui, a secreção de amônia, né, para tamponar esse H+, mesmo. Então, a gente precisa do NH4,3 mesmo. E aí aqui, ó, no final, quantidade de NH4. A gente tem muita formação e muita formação aqui. Então, a gente vai precisar de muito NH4 mais aqui, a gente também precisa de muito NH4 mais em outro canto. Então, excreção diária de ácidos pelos rins, né? É o que eu tô falando. O que é a excreção diária? Acidez titulável, ou seja, com concentração de ácido fosfórico mais concentração de amônia. Nossa, Marina, amônia? Sim, gente, a nossa amônia. Porque a gente teria não é nem amônia, né? O íon amônio, NH4+. A gente teria a amônia tamponando o H+, por meio da formação do íon amônio, né? Então, acidez titulável mais NH4+, menos a concentração de bicarbonato. Opa! Aumento na produção dos ácidos fixos. Maior. Quando a gente tem, presta atenção, temos aumento na produção de ácidos fixos. Quando a gente tem aumento da produção de ácidos fixos, a gente vai ter maior secreção de H+. Quando eu tenho maior secreção de H+, nos túbulos renais, porque o H+ vai ser secretado de qualquer maneira. O que a gente precisa é reabsorver bicarbonato e gerar novas moléculas. Mas quando eu tenho uma maior secreção de H+ nos túbulos renais, eu vou ter aumento da expressão e da atividade de todos esses transportadores, ó. Permutador, Na mais H+, que está lá no túbulo proximal, o H mais ATPase, o H mais potássio ATPase, que pode gerar hipercalemia, o cotransportador Na+, isso aqui é mais, tá, gente? Na mais e HCl3-, e o permutador HCl3- e Cl-. Por quê? Todos esses aqui são transportadores de secreção, né, de H+, e todos esses aqui são transportadores de reabsorção de bicarbonato. Por quê? Porque para uma molécula de bicarbonato que é reabsorvida ou gerada, a gente tem a secreção de um H+. Marina, um depende do outro? Não. São independentes. Mas eu preciso do bicarbonato para quê? Tamponar o H+, que foi secretado. E aí a gente tem a maior produção de NH4+, a partir da glutamina. E para terminar, gente, eu vou só mostrar para vocês que isso aqui foi uma coisa muito importante, né, caiu na minha prova, que é o diagrama de Davenport. O diagrama de Davenport é um diagrama que consegue fazer vocês entenderem um pouquinho sobre como é que o pH se comporta a partir da concentração de HCl3-, tá? Então, aqui, no eixo X a gente tem a concentração de bicarbonato e no eixo Y o pH, né? E aqui você tem as isóbaras de PCO2. As isóbaras de PCO2, ó, gente, elas estão nesse gráfico aumentando para baixo. Então, aqui a PCO2 está aumentando para baixo e diminuindo para cima. Bem aqui a gente tem um ponto de equilíbrio vermelho. Nesse ponto de equilíbrio a gente tem o pH 7.4. Esse é um ponto de equilíbrio... um ponto de equilíbrio que é determinado, né, pelo Davenport, com um pH de 7.4 e uma concentração de bicarbonato de 24 milimols por litro. Aí, o que a gente tem aqui? Primeiro ponto. Vamos supor que o ponto de equilíbrio ele foi deslocado para cá, para a esquerda.
Quando a gente tem esse ponto de equilíbrio deslocado para cá, vocês percebam que a concentração de bicarbonato caiu. E o que aconteceu com o pH? O pH também caiu. Antes ele estava 7,4, agora ele está um pouquinho mais baixo do que 7,4. Marina, qual é o problema? Que qualquer variação de pH arterial, qualquer variação de pH no sangue, gente, e vocês imaginam, tipo assim, as proteínas de vocês se desintegrando, vocês imaginam os transportadores se desintegrando, vocês imaginam a modificação das funções, a modificação dos transportadores. Uma queda de pH é tão significativa, vocês não estão nem entendendo. Na verdade, já vocês estão entendendo sim. Mas enfim, aí a gente tem um pH, né, que caiu e um bicarbonato que caiu, e aí o paciente entrou em acidose metabólica. Entrou. Vocês vão aprender, quando vocês forem ver gasometria, que quando você tem algo metabólico, a compensação pode ser respiratória e pode ser metabólica. O teu sistema respiratório, ele é um sistema muito integrado com o teu sistema renal. E aí a gente tem uma compensação respiratória. Eu estou em acidose. Se eu estou em compensação, se eu estou em acidose, eu posso ter uma compensação respiratória. Aí o que é que eu faço? Hiperventilo. Para quê? Para excretar o máximo de CO2 do meu corpo. Excretando. Aí vocês lembram, se eu tô excretando muito CO2 é porque aquele tamponamento do ácido carbônico tá funcionando muito, né? Porque o bicarbonato tá pegando muito ali H+, tá ali formando muito ácido carbônico e formando muito CO2, tá ali. E aí a gente tem a compensação metabólica, que é o quê? Secreção de muito H+, e reabsorção de muito bicarbonato. Se eu tô reabsorvendo muito bicarbonato, e eu estou secretando muito H+, eu estou liberando H+, na minha urina, reabsorvendo bicarbonato, esse bicarbonato vai ser necessário para eu produzir ácido carbônico, e esse ácido carbônico se dissociar em CO2, que vai ser hiperventilado, mais água. Olha que coisa mais bonitinha, que linda! O que provocou a acidose? O que é que pode provocar? Você pode perder muito bicarbonato. Você pode perder muito bicarbonato. Se eu perco muito bicarbonato, o que acontece? Eu não consigo tamponar muito H+, gente. Perdi muito bicarbonato. Eu posso produzir muito ácido fixo. Pelo ácido lático, copo cetônico, eu posso estar lá produzindo. Não é à toa, gente, que obeso, né, tem muitos problemas. Excreção renal de ácido diminuída. Eu posso ter uma excreção muito diminuída e acúmulo de ácido. Pode ser que algum transportador meu não esteja funcionando. Os meus rins podem não estar funcionando. Doente crônico. Gente, doente crônico renal tem que ficar fazendo gasometria. Tem que ficar fazendo gasometria tanto. Não é à toa que faz diálise, né? E aí aqui a gente tem um outro problema. Mesmo diagrama, mas agora o ponto de equilíbrio foi deslocado para a direita. Gente, eu acho que eu tava com algum problema quando eu fiz esses slides. Porque aqui não é direta, tá? É direita. Ponto de equilíbrio deslocado para a direita. Desloquei para a direita. Aumentei concentração de bicarbonato e aumentei pH. Alcalose metabólica. O que é que eu falei para vocês? Que eu posso ter uma grande concentração de HCO3-, não posso? Eu posso ter uma grande concentração de bicarbonato. Aí eu vou ativar vocês lembram aquele transportadorzinho lá das células beta? Para aumentar a secreção de bicarbonato para diminuir a reabsorção? Pois é. Aí você tem uma compensação respiratória, hipoventilação, você vai diminuir a respiração, e uma compensação metabólica também. Você vai ter que secretar menos e reabsorver menos. Então, você tem que secretar mais bicarbonato, não é mais H+. Por quê? Porque pela primeira vez, né, em anos, eu vou precisar um pouquinho, talvez, do H+. Então, eu seguro ali um pouquinho o H+, e secreto o HCO3 de maneira mais exacerbada, né? Por meio daquele transportadorzinho do túbulo das células beta. As minhas referências. E é isso, gente. Muito obrigada. Desculpa se eu me expressei muito mal ou se eu fiquei muito feliz. É porque esse conteúdo eu acho muito legal e é muito importante. E, enfim, boa prova pra vocês. Contem comigo, já sabem. Qualquer coisa, só mandar mensagem, textinho, enfim. Beijo!